Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os portugueses estão a cortar na comida. Peixe, refrigerantes e água engarrafada foram produtos que saíram das listas da alimentação das famílias. A crise chegou à alimentação. O mesmo é dizer que as famílias estão a consumir menos e a cortar em produtos básicos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a despesa com comida recuou 0,4% em 2012, para um total de 19 mil milhões e meio de euros. Estes gastos representam cerca de 15% do consumo final das famílias. Os números oficiais revelam que os portugueses estão a cortar na comida desde que a Troika se instalou no país, ou seja, desde meados de 2011. Gastam mais nas compras, mas consomem menos produtos alimentares. Só no último trimestre de 2012 gastaram menos 2,4% em peixe, 5,9% em refrigerantes e, pela primeira vez desde 2007, caiu o consumo de água engarrafada. Comparando 2011 e 2012, a fatura alimentar dos portugueses caiu 2%. O aumento dos preços e a subida dos impostos podem estar na origem dos cortes nos produtos alimentares das famílias. Também no último trimestre do ano passado, o consumo baixou ainda mais, levando a uma contração do Produto Interno Bruto de 3,8%, superior à média de todo o ano. As famílias gastaram, em média, 150 euros por mês com a alimentação. Seguimos agora com a atualidade regional. Um estudo da Universidade do Porto revela números preocupantes no que diz respeito ao emprego dos jovens licenciados, com a empregabilidade cada vez mais escassa e o desemprego em ascensão. Este é o pior cenário que a maioria dos licenciados em 2010 enfrentou até aos dias de hoje. O emprego dos diplomados da Universidade do Porto é o nome do estudo que nos mostra o estado do desemprego dos jovens licenciados com o término do curso em 2010. O estudo aponta que 15,4% dos licenciados em 2010 estavam desempregados e 38,5% trabalhavam com ganhos a rondar os 500 a 800 euros. Para os mestres, os números apontam para 31,2%, com ganhos entre os 801 e os 1.100 euros, e apenas 5,2% recebiam menos de 500 euros. Em 2009, os alunos enfrentavam números que rondavam os 39,7% de empregabilidade. A diferença entre estes dois grupos de licenciados, 2009-2010, é de 0,9%. A investigação da UP, divulgada em 2012 sobre os licenciados em 2004-2005, aponta que entre os inquiridos trabalhadores, 62% nunca tiveram mais do que um emprego e 52% nunca estiveram desempregados desde que concluíram os estudos. A Associação Comercial do Porto congratulou-se com as alterações da Lei das Regiões e do Turismo, com a esperança de que a promoção externa das associações sectoriais se mantenha. O presidente da ACP mostrou-se desta vez satisfeito com esta alteração, na medida em que comprova o reconhecimento do Governo dos resultados positivos registados pelas duas associações de turismo, do Porto e de Lisboa. Até ao final do ano, a promoção está contratualizada com as agências regionais de promoção turística. O Governo está a trabalhar num novo modelo de contratualização externa, adiantou já Adolfo Mesquita Nunes, secretário de Estado do Turismo. Ainda assim, esta proposta tem sido alvo de críticas por parte de várias figuras do setor, entre as quais está Rui Rio, presidente da Câmara Municipal do Porto. O autarca refere que seria gravíssimo do ponto de vista da promoção turística de três marcas muito importantes, Porto, Lisboa e Douro, e, portanto, exige do Governo uma nova capacidade técnica para ver uma matéria desta relevância. O proprietário do Centro Comercial Norte Shopping pediu uma permuta de 20 mil metros quadrados por outro terreno de iguais dimensões. No entanto, o presidente da Câmara de Matosinhos vai propor que a permuta com o Centro Comercial Norte Shopping seja submetida à deliberação da Assembleia Municipal
para decisão sobre a desafetação do domínio público de um dos terrenos. Guilherme Pinto explica que o lote que ficará para a Câmara situa-se em frente ao cemitério e que, se esta questão for aprovada, vai permitir aumentar o cemitério da Senhora da Hora, que está no limite das capacidades, garantindo ainda que o estacionamento público ficará garantido. A Associação de Jovens de Lordelo do Ouro, Ágil, recebeu o Prémio Porto Jovem 2012 por privilegiar a ascensão social dos jovens, promovendo a sua inclusão e afastando-os de contextos socialmente disfuncionais, tal como disse António Sousa Lemos, o vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto. A Ágil existe desde 2008 e tenta fazer chegar a arte a pessoas mais carenciadas que dificilmente têm contacto com ela. O prémio distingue associações jovens pela sua intervenção social na cidade do Porto e foi atribuído pela primeira vez em 2011. Começou hoje o conclave para a eleição do novo Papa. No Vaticano, 115 cardeais decidirão quem será o próximo líder da Igreja Católica. Por todo o mundo, espera-se que, a qualquer momento, saia fumo branco da chaminé da Capela Sistina. Hoje de manhã, na Basílica de São Pedro, foi rezada a missa que dá início ao conclave para eleger o próximo Papa. Foi o cardeal Ângelo Sodano que presidiu esta missa. Os 115 cardeais eleitores estão instalados desde esta manhã na residência de Santa Marta, no Vaticano, onde começaram a chegar cerca das 6 horas, hora de Lisboa, e onde deverão comer e dormir enquanto durar o conclave. Antes do início da reunião secreta, durante a qual estão impedidos de comunicar com o mundo, alguns cardeais recorreram ao Twitter para se despedirem dos seus fiéis. O conclave é uma reunião secreta dos cardeais de todo o mundo encarregados de eleger o Papa. O limite de idade para os eleitores do Papa foi fixado em 80 anos, em 1970, por Paulo VI. O grupo de 115 cardeais eleitores está assim distribuído geograficamente pela Europa, com 60 cardeais, América Latina 19, América do Norte 14, África 11, da Ásia vêm 10 cardeais e 1 da Oceania. O conclave compreende 4 votações diárias, 2 pela manhã às 11 horas portuguesas e as outras à tarde por volta das 18 horas. Após a segunda votação de cada período, serão queimados os boletins de voto e eventuais anotações que os cardeais tenham feito. As votações decorrem até que um nome obtenha uma maioria de 2/3. Se o resultado for inconclusivo, juntam-se produtos químicos aos boletins que serão queimados para que produzam fumo negro. Se um novo Papa for escolhido, serão queimados unicamente os boletins, produzindo um fumo branco que anuncia a eleição. Nesse momento, o grande sino da Basílica de São Pedro tocará a repique. Uma vez escolhido, o eleito responde a 2 questões do decano dos cardeais. Aceita a eleição canónica como soberano pontífice? E qual o nome escolhido? Se responder sim à primeira questão, o eleito torna-se imediatamente Papa e Bispo de Roma. Estes são os 2 últimos atos formais do conclave. O novo Papa entrará depois numa sala adjacente à Capela Sistina, denominada Sala das Lágrimas, porque vários papas aí deram largas à emoção perante a tarefa que lhes era confiada. E envergará uma das 3 chutainas brancas, de diferentes tamanhos, preparadas pelo alfaiate escolhido pelo Vaticano. Um a um, os cardeais prestam homenagem ao novo Papa antes do anúncio aos fiéis, com a fórmula Habemus Papam. O novo Papa profere depois a bênção apostólica Urbi et Orbi à cidade e ao mundo, a partir da varanda da Basílica de São Pedro, e aí será conhecido o sucessor de Bento XVI, que resignou a 28 de fevereiro. E hoje da chaminé da Capela Sistina já saiu fumo. A primeira deliberação não chegou a consenso, portanto o fumo que saiu hoje no Vaticano foi o mesmo, o fumo preto. O projeto Movimento 1 Euro é uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos. Com apenas 1 euro por mês, o movimento já ajudou algumas instituições com cerca de 10 mil euros.
É um projeto simples e eficaz, chama-se Movimento 1 Euro e é uma iniciativa de Bernardo Teixeira da Mota, um simples cidadão que aliou a preocupação em torno da falta de apoios entre as pessoas à vontade de ajudar os outros e fez nascer um projeto de solidariedade que em Portugal é no mínimo inovador. Foi pensando que às vezes com muito pouco conseguimos fazer muito. Consegue-se com 1 euro apenas de esforço mensal de cada pessoa apoiar projetos progressivamente maiores. E então enviou um e-mail a muita gente, recolheu opiniões, amadureceu a ideia e depois conseguiu realmente pôr a máquina informática de pé e está o portal a recolher todos os dias novos associados. O projeto Movimento 1 Euro tem apenas 1 ano de existência, mas já ajudou muitas instituições. Os Médicos do Mundo, a Casa Gil e a Associação Sol são algumas das instituições que já receberam donativos resultantes deste novo movimento. A escolha da instituição a quem o Movimento 1 Euro deve entregar donativos é feita através de votos pelos próprios contribuintes. Ao doarem todos os meses 1 euro, os sócios deste projeto podem também escolher a instituição que querem ajudar. Estamos no Lar de Santo António, na Maia, que foi uma das instituições contempladas na votação do passado mês de janeiro. Apesar de ter ficado em segundo lugar, o Movimento 1 Euro, em parceria com o fornecedor do jogo Bóssia, uniram esforços e surpreenderam a instituição com a oferta de um jogo lúdico que promete fortalecer a atividade física de todos os utentes. Foi uma grande e boa surpresa. Este donativo vai permitir aos idosos uma melhor participação na atividade física e desenvolvimento das suas capacidades. Alarga o leque das atividades, é mais um jogo. O Sr. Aurélio vive no Lar de Santo António há 15 anos. Desde que aqui chegou, foram muitos os jogos que disputou com os outros utentes. Desde a sueca ao dominó. Sempre jogou com um espírito campeão. Agora, com um novo jogo, não será diferente. Já conhecia este jogo? Já que a gente já tinha feito uma experiência aí também. E o Sr. Aurélio é uma pessoa competitiva? Gosta de ganhar? Quem é que gosta de perder? Ninguém gosta de perder. 1 euro, um sorriso. Esse é o lema do Movimento 1 Euro. A prová-lo está o Sr. Aurélio, que com o jogo Bosses fez mais uma jogada de campeão. Jornal Regional, com o habitual comentário, hoje a cargo de António Meira. Olá António, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Olá, Portugal está com um saldo externo positivo pela primeira vez em 18 anos, ou seja, desde 1995. A subida das exportações, a queda das importações foi determinante para esta evolução. Na sua opinião, o que é que foi mais significativo ao longo de 2012? O mais significativo ao longo de 2011 e 2012 foi a entrada da Troika, porque as empresas perceberam que teriam que se virar para o exterior. Com certeza que temos empresas por excelência exportadoras, como a Auto Europa, por exemplo, e que têm um papel importante e fundamental neste crescimento, mas também as empresas procuraram outros mercados que não os tradicionais, como Espanha, França e Alemanha. Por exemplo, as exportações para a China duplicaram. Também há alguns países da América Latina e da América do Sul, aliás, da América do Sul, que são neste momento grandes parceiros comerciais com Portugal, e daí as exportações terem subido. As importações desceram, porque o rendimento disponível dos cidadãos diminuiu e, portanto, há menos importações. Importa também olhar para o mercado interno e para este abrandamento das importações, ou é algo que até pode ser positivo? Por um lado é positivo, porque daí o país consegue uma balança comercial. Quando o país consegue uma balança comercial positiva, está-se a financiar pelos próprios meios. Por outro lado é negativo, porque é resultado da situação económica em que o país se encontra. Portanto, não há muitas ilações a extrair destas estatísticas. Portanto, vou repetir, por um lado é positivo porque em 18 anos nunca tivemos uma balança comercial positiva, ou um saldo comercial positivo, só o temos por força da situação económica do país, porque as pessoas, os cidadãos não conseguem consumir, portanto há menos importações,
quer de automóveis, quer de combustível ou outros bens de uso normal. Mas também é esta viragem das empresas para o mercado externo. É esta viragem das empresas para o mercado externo, que não irá resolver por si só o problema também do nosso país, não é? Não é suficiente. E as exportações representam cerca de 30% do PIB, o país só fica mais tranquilo quando as exportações chegarem aos 40% do PIB. Acha que é uma meta plausível para 2013? Ou não, para 2013 não, acho que lá para 2016, 2017 acho que sim, para 2013 é impossível. Não é? Já existem dados das exportações de 2013, as exportações subiram no mês de janeiro, 5,6% em comparação com janeiro de 2012. Acha que esta tendência de subida pode ser para ficar neste ano de 2013? Ou à semelhança daquilo que aconteceu em 2012, podemos ter uma boa parte do ano com as exportações a disparar, mas depois uma segunda metade com elas a decrescerem? É incerto. Porquê? Porque as previsões do crescimento económico mundial foram revistas pelo BCE e têm sido revistas constantemente, quer pelo FMI, quer pelo BCE, quer pela OCDE. E, portanto, as previsões para 2013 foram revistas. Essa revisão para menos poderá prejudicar as exportações portuguesas. Ou seja, podemos exportar menos, importar menos. Onde é que paramos este ano? Este ano, na minha opinião, iremos ter um ano mais difícil do que 2012. Mas de que lado, António Meira? Em geral? Ou em mesmo geral, para as empresas? Em geral, mas mais internamente. Mais internamente, iremos ter um ano mais complicado porque os cidadãos, porque em primeiro lugar o desemprego está a aumentar. Em segundo lugar, os cidadãos vão sentir mais este ano, como se costuma dizer, na pele, vão sentir mais no ano 2013 o rendimento que tinham e deixaram de ter. Ainda hoje se dá conta que as famílias portuguesas cortaram na alimentação durante 2012, sobretudo no último trimestre. Foi esta retração da procura interna que poderá ter contribuído para um recuo do PIB tão grande, a superar os 3%? Não é só a diminuição do consumo das famílias portuguesas que participa ou concorre para a diminuição do PIB. Há outros fatores que concorrem para a diminuição do PIB, como os impostos. É o fator, na minha opinião, mais importante que concorre para a diminuição do PIB, porque a diminuição do PIB, se extrairmos as exportações, poderia ser 10%, o que é um valor astronómico para uma economia ocidental. O PIB só decresceu, creio que 3,2% em 2012, porque as exportações ajudaram a compor esse dado. Portanto, se não fossem as exportações, na minha opinião, o PIB poderia ter chegado aos 10%. Uma retração de 10%. Uma contração de 10%, exatamente. Claro que tudo aquilo que a Troika exigiu ao país refletiu-se e está-se a refletir, irá refletir-se no cidadão, e essa reflexão irá com certeza refletir-se no mercado. Portanto, quer daí a diminuição das importações ser bastante superior às exportações, e a diminuição do consumo, está aí a explicação, porque não há, como disse na semana passada, creio que disse a semana passada, cerca de 70% a 80% dos portugueses admitem que chegam ao fim do mês e não têm qualquer verba para gastar. Portanto, é natural. Infelizmente, estamos a assistir a isto, e é lamentável que Portugal tivesse chegado a esta situação, porque
no século XXI é inadmissível em países da zona euro isto acontecer. Muitos especialistas falaram, quando toda esta crise acaba por rebentar na Europa, nos ciclos económicos. Isso, à luz da história, vale-nos o quê? Vale-nos alguma previsão para que exatamente situações como esta do sul da Europa não aconteçam? À luz da história, que eu me recorde, nunca ouvi falar em fome, não é? Propriamente dito. Nunca ouvi falar, pelo menos desde que me conheço, em redução do consumo. O consumo subiu sempre. Só há contração no consumo a partir de 2011, 2010. A partir de 2010 já começa a haver mesmo antes da Troika entrar, já começa a haver uma contração no consumo interno. O que é que isto nos pode dizer? Pode dizer que aquilo que estamos a assistir se irá agravar em 2013, se nada for feito. O que é que deve ser feito? Os governantes é que terão que implementar medidas para que realmente não chegamos ao ponto de ver as pessoas aí nas ruas. É urgente que existam essas medidas que apontem para o crescimento económico? Portanto, o crescimento económico é utópico para 2013. No Orçamento de Estado está inscrito que irá haver uma contração económica de 1%. Portanto, se nós descemos em janeiro 3,8%, é um mau pronúncio para o resto do ano. Portanto, eu acredito naquilo que escrevi. Nós, este ano, Portugal irá ter uma contração económica na ordem dos 3%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se há pessoas a reduzir ao consumo, se há pessoas a passar fome, daqui a 6 meses ou daqui a 2 meses, teremos a situação muito mais grave. Mas os governantes devem olhar para estas situações. Os governantes deveriam olhar para estas situações. O facto é que não estão a olhar. Fala-se muito, mas não se concretiza nada. É aquilo que nós temos vivido ao longo da última década. Independentemente dos governantes, é aquilo que nós temos assistido. Faz muita legislação para nada. Eu costumo dizer que cada governo quer imprimir ou quer deixar a sua marca no governo. Ou uma obra, ou uma legislação qualquer. E isso está incorreto a todos os níveis, porque eu também tenho uma profissão e sou bombardeado diariamente com legislação diferente. Os próprios profissionais até têm dificuldade em acompanhar a legislação que existe no nosso país. Os governantes deveriam olhar para isso, começam agora a perceber-se, finalmente, de que, por isso é que pediram à Troika o adiamento do cumprimento do déficit. Já muitos dizem que não é suficiente, mais um ano que não será suficiente para este Não é suficiente porque, vamos voltar atrás, se o Governo previu uma contração económica de 1% para este ano, e se já vamos em 3,8% em janeiro, se vamos com 3,8% em janeiro, em fevereiro não vamos ter uma expansão económica positiva de 1%, de certeza absoluta. Teremos que aguardar pelo primeiro trimestre, por essas contas dos por esses dados do Instituto Nacional de Estatística, e analisar melhor, mas não creio que isso venha a acontecer, essa melhoria. Creio que o Governo irá estar atento daqui para o futuro, uma vez que tem as benesses da Troika, embora a Alemanha não queira. A Alemanha não quer, nem quer que Portugal a largo prazo, nem quer que a Irlanda a largo prazo também. Qual é a preocupação alemã neste momento? É manter o euro como uma estrutura forte e sólida? Porque é que existe este recuo? Porque é que há este não querer? Há um fundo de estabilização financeira na Europa, em que esse fundo disponibilizou cerca de 700 mil milhões de euros à banca. Quem gera esse fundo são os alemães. E, portanto, está aí a questão.
Eu não sei se teremos uma Europa unida no futuro, porque a Alemanha é que domina economicamente a Europa. E a Alemanha não quer ser comandada, mesmo que seja por um país pequeno como o nosso. Muito menos pela França e muito menos pela Itália, não é? E muito menos pela Inglaterra. Claro que estamos a falar na zona euro. Enquanto a Alemanha, eu não vou discutir se eles têm razão ou não. A Alemanha tem que se lembrar que foi ajudada no pós-guerra. E que essa dívida foi perdoada. E que essa dívida foi perdoada. Penso eu que não é com austeridade que se irá resolver os problemas da zona euro. Será sim com reformas estruturais. Estou de acordo com o Presidente do BCE, que disse a semana passada que quanto mais tarde as reformas estruturais forem feitas, mais só estamos a adiar os problemas. Também é verdade. Agora, não é preciso tanta austeridade. Passamos para o nosso último tema, uma breve nota também para o nosso país vizinho. O déficit do Estado espanhol atingiu em janeiro os 12.729 milhões de euros, o equivalente a 1,2% do PIB, o que representa um aumento de 35,4% quando comparado com janeiro de 2012. Este valor, por si, António Meira, mostra a fragilidade das finanças espanholas neste momento. Isso não mostra a fragilidade das finanças espanholas, porque Espanha tem uma elasticidade fiscal completamente diferente da portuguesa. Posso dar 2 exemplos. Em Espanha, as empresas reduzem o IVA de todo o combustível, gasolina e gasóleo. Em Portugal, não se pode reduzir o IVA do combustível. Em Espanha, deduz o IVA da restauração, que é 13%. Em Portugal, não se pode deduzir o IVA da restauração. Quando eu falo em restauração, falo em estadias ou estadas e alimentação. Portanto, a Espanha tem uma elasticidade fiscal completamente diferente da portuguesa. Quando Espanha quiser acrescentar ou eliminar 30 mil ou 50 mil milhões, consegue fazer com o esforço fiscal. Portugal já não tem essa margem de manobra. Entretanto, o que está a acontecer em Espanha é resultado da austeridade também. Da austeridade que a Europa está a impor aos países que tiveram problemas. Agora, mas Espanha tem muito mais facilidade. Tem elasticidade fiscal, ou seja, tão cedo não prevê que, por exemplo, para o início deste ano, a Espanha tenha que pedir alguma ajuda um pouco mais iminente. Não lhe parece isso? Eu acho que a Espanha, como tem essa elasticidade fiscal, pode jogar com isso. Pode jogar com isso. Portanto, Portugal não tem, portanto, nós não podemos imputar mais impostos aos particulares e às empresas. A Espanha ainda pode fazer. Por exemplo, há mais exemplos a nível fiscal. Só mais um? Isto trata-se de um problema fiscal e de um problema de impostos. Em Espanha pode-se deduzir um carro quase na totalidade, na contabilidade. Portanto, se eu compro um carro de 60 mil euros, eu em Espanha posso amortizá-lo na totalidade. Em Portugal eram 30 mil euros até 2011, com o Orçamento de Estado de 2011-2012 subiu para 40 e agora baixaram para 30 novamente. Portanto, eu em Portugal só posso amortizar uma viatura até 30 mil euros, mesmo que ela custe 100 ou 60. Em Espanha posso amortizá-la na totalidade. Portanto, há aqui margem de manobra que o governo espanhol pode usar. António Meira, obrigada pelo seu comentário neste Jornal Regional. Até 2 a 8 dias, então, aqui na próxima terça-feira. Agora, as previsões do tempo para amanhã. Céu muito nublado, mas sem chuva, são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A temperatura vai também descer esta quarta-feira. Quanto a máximas, 11 graus para o Porto, 13 para Lisboa, 15 graus é a máxima prevista para Faro. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.